querido amigo Marcelo, irmão do coração, Andréia, todos os nossos amigos da Federação Espírita da Flórida, todos aqueles que estão nos acompanhando de outros estados americanos, de outras cidades, de outros países também, todos sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela companhia valiosa, pela presença, pela participação de cada um de vocês. Nós vamos ter um primeiro momento, como o Marcelo falou, em que vamos conversar a respeito desse tema extremamente importante, que é os desafios do trabalhador espírita nos dias atuais. E eu gostaria de começar informando que todo dia nós temos a oportunidade de fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma atividade fundamental para o trabalhador espírita. O primeiro desafio que a gente enfrenta é o da nossa preparação, mas é uma preparação que é constante. A gente não fica preparado e pronto, acabou. A gente vai se preparando ao longo do tempo e sempre surgem novos desafios que também exigem novas preparações. É por isso que o trabalhador nunca está pronto no sentido de acabado. Nós sempre estamos num processo de aperfeiçoamento, e isso é constante. Graças a Deus que é assim, até para que nós possamos aprender, abrirmos-nos para aprender com humildade, porque de fato nós sabemos muito pouca coisa. E como instrumentos de Jesus, a gente tem a oportunidade de colaborar, fazendo sempre o melhor ao nosso alcance, desde que tenhamos essa disposição, esse interesse e a devida preparação. E o Evangelho no lar é um ponto de luz que não só ilumina a própria residência, o lar daqueles que empreendem o Evangelho, que trazem Jesus e que abrem as portas do seu lar e do seu coração para receber o Divino Amigo, como também essas luzes elas se espraiam para os lares dos vizinhos, da vizinhança toda, na rua, no bairro. É uma coisa impressionante. E esse evangelho no lar pode ser feito, às vezes, até sozinho, porque nunca, de fato, estaremos sós. Podemos fazer também o evangelho no lar, sentindo a presença de outros companheiros que vão se vincular a nós pelas redes sociais. Hoje a gente tem essa oportunidade, né? Está conversando, se conecta e faz a oração, como o Marcelo fez, né? Faz a leitura, faz comentários. O Evangelho no lar pode ser feito assim à distância também, mas com a conexão, né, pelo amor, pelos laços da fraternidade. Isso é uma grande importância, assim como também a casa espírita é um ponto de luz na comunidade em que ela está inserida, porque espalha, ilumina não só o próprio centro espírita e seus trabalhadores, mas também toda a comunidade em que ela está inserida para o serviço com Jesus. E no Evangelho do Lar de hoje, que eu tenho a satisfação de fazer sempre com a minha mamãe querida, e a gente lê 3 livros. Um livro que se chama Venha, Seja Minha Luz, que é sobre os escritos, as cartas de Madre Teresa de Calcutá, em que ela se comunicava com os seus superiores para pedir serviço. E ela tem um empreendimento de uma missão extraordinária, em que enfrenta muitas dificuldades, mas ela, com persistência, vai vencendo uma a uma. E depois se torna essa conhecida trabalhadora de Calcutá, na Índia, em dedicação aos pobres. Em dado momento, então, que nós fizemos a leitura, são trechos muito pequenos, dizia assim: os desafios não desencorajaram Madre Teresa. Veja como essa palavra desafio, ela é importante. Nós, às vezes, tomamos como um problema, um empecilho, um obstáculo, uma dificuldade. Isso tudo parece que vai desanimando, né? A gente vai sentindo assim quase que impotente. Mas quando a gente encara como desafio, é para ser superado. Então, um problema não é algo insolúvel, é um desafio que nós temos condições de vencer, de superar. Porque se o desafio, se a prova vem diante de nós, é porque nós já estamos em condições de vencê-la. Deus não nos daria cargas pesadas para além da nossa capacidade, dos nossos ombros carregarem.
Por isso, então, o desafio surge, nós temos condições de enfrentá-lo. E se bem nos prepararmos, a gente pode superá-lo. Então, diz, os desafios não desencorajaram Madre Teresa. Ela não se sentiu desencorajada, coragem vem de couro, coração, não é? A gente ter essa força, essa disposição. Pelo contrário, impressionava aqueles que a rodeavam com sua alegre disposição. Como é importante a alegria, o júbilo. A boa nova nos leva exatamente a essa novidade que nos muda, porque nos inova, nos transforma e nos traz alegria, alegria de viver. Era uma opção consciente. Ela queria continuar sorrindo, apesar de tudo, sempre dar a Nosso Senhor tudo com um sorriso alegre. Veja a disposição desta serva, desta missionária, no trabalho do bem. E ela, vencendo todas as dificuldades, os desafios, conseguiu completar a sua missão de forma em que foi totalmente realizada. Um outro livro que a gente faz a leitura no Evangelho do Lar, todo dia a gente lê um pequeno trecho do livro Lindos Casos de Chico Xavier. É do autor Ramiro Gama, em que ele relata várias passagens, várias histórias da presença desse abnegado servidor do bem entre nós. E hoje nós lemos a lição Viajando com o Irmão Sacerdote. É quando Chico estava indo para Belo Horizonte, estava no ônibus, e ele sentou-se ao lado de um sacerdote. O sacerdote estava lendo um livro sobre personagens da Bíblia, e também Chico estava lendo um outro livro. E, de repente, passou assim, eles vislumbrando pela janela do ônibus, as festividades em comemoração a São Paulo, São Pedro. Então, o sacerdote faz um comentário, ele estava lendo exatamente sobre a vida destes apóstolos, e comenta com o Chico, e o Chico dá uma resposta muito interessante. Começa a conversar com esse padre, com esse sacerdote, e espontaneamente demonstra o seu conhecimento. Vai falando sobre Paulo, sobre Estevão, sobre Pedro, sobre Tiago, vai falando assim, e aquele sacerdote fica encantado com essas informações, ele fica muito admirado. E aí, então, em dado momento que eles estão conversando, né? Aí eles vão falando, vão conversando, e de repente tem um ponto muito curioso em que esse padre, esse sacerdote, até fica tão assim admiravelmente surpreso diante da colocação do Chico, que pergunta se ele era formado em teologia ou se possuía algum curso superior. E o Chico, naquela simplicidade, diz: Olha, meu irmão, eu tenho só até a quarta série primária, né? E aí ele falou: Na verdade, eu sou médium. Ela falou: Então o senhor é o Chico Xavier de Pedro Leopoldo? Sim, para o servir. Olha a resposta: o trabalhador está para servir. Nós estamos a serviço na seara do Mestre. Então, permita-me que lhe escreva, disse o sacerdote, e prometa-me responder minhas cartas, pois tenho muitas coisas para lhe perguntar. E aí é tão interessante também a humildade desse sacerdote, né? Faça-me este favor. Ele pedia que Chico então respondesse. E de fato, Chico acaba se correspondendo com alguns sacerdotes, alguns padres, e trocam informações muito importantes. Afinal, fecha aqui o sacerdote, verifico que Deus nos pertence. Diz o sacerdote, afinal, eu verifico que Deus nos pertence. Aí o Chico vai e dá uma resposta. Pode escrever. De bom grado responder-lhe-ei. Assim trabalharemos, não apenas para que Deus nos pertença, mas para que pertençamos também a Deus, como nos ensina o nosso benfeitor Emmanuel. Olha que coisa impressionante, não é? A gente tem a ideia de que Deus nos pertence, como o sacerdote estava colocando, e Chico, com toda a sua sabedoria e elegância, humilde, ele vai e responde: vamos responder sim, vamos corresponder-nos com o maior grado. Não só para entender que Deus nos pertence, mas, acima de tudo, para o nosso entendimento e o nosso sentimento de que nós pertencemos a Deus. Por quê? Todos somos filhos de Deus. E o trabalhador, ele tem que ter essa percepção de que é
o Filho de Deus. E na leitura do Evangelho, porque é um Evangelho no lar, evidentemente, nós fomos estudar nesta manhã os trabalhadores da última hora, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala dos obreiros do Senhor. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Nós chegamos nesse tempo em que aquelas profecias, tanto da antiga lei, quanto também do sermão profético do Cristo, né, desse período de transição, de transformação da humanidade, nós estamos vivendo agora. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse. Como é que a gente vai atestar a maior caridade de todas? Qual é a maior virtude? É a virtude do desinteresse. É a caridade praticada com o maior desinteresse, como nos ensina o Livro dos Espíritos. E movidos apenas pela caridade, suas jornadas de trabalho serão pagas no cêntuplo do que tenham esperado. Então, felizes aqueles que estiverem trabalhando, e para que quando o Senhor chegue, ele possa então encontrar a obra pronta. Meus amigos, nós enfrentamos muitos desafios, e eu queria aqui compartilhar com vocês exatamente este ponto em que nós temos a necessidade de entender esse conceito de que para uma boa preparação do trabalhador, há necessidade de que nós consideremos a união. Diz o ditado que a união gera força. Quando nós estamos unidos, nós nos fortalecemos. Quando nós estamos divididos, separados, nós nos tornamos fracos. Então, o que seria a união? Como está projetado para a nossa leitura? União é um ajuste. Interessante, porque aqui nós estamos expressando o dicionário. A informação aqui é do conceito dicionarizado. Então, tem a ver exatamente com ajuste. A gente não se une por um acaso. É uma reunião que nos traz a união para que a gente possa ajustar pontos que estavam desajustados. Alguns acertos que precisam ser, então, realizados. E a gente vê, então, exatamente a harmonização entre duas ou mais pessoas. Pode ocorrer também entre duas ou mais instituições, entre povos. É para isso que se dá a união. A harmonização, o equilíbrio, a busca de um entendimento, da fraternidade, em tempos de discurso de ódio, de tanta violência, de remanescência ainda, de questões que nos deixam até assim estarrecidos no momento atual, é preciso trabalhar essa harmonização. A união traz isso. Aliança. Aliança é quando nós fazemos acordos, quando nós buscamos parcerias, quando buscamos o entendimento. Então, é o ponto onde duas coisas se encontram. A união é esse ponto de encontro. Como é importante nós nos encontrarmos, nós nos sentirmos efetivamente unidos, porque estamos juntos, estamos próximos, somos companheiros, somos irmãos, não somos adversários, não somos inimigos. Tanto é que esse momento de pandemia que a gente vive é um inimigo que é comum a todos, mas não é o outro, não é o adversário constituído numa outra pessoa, num outro povo, mas é exatamente um vírus invisível que vem nos trazer, sob a misericórdia divina, uma série de ensinos para a nossa reflexão, para o recolhimento, para o nosso entendimento, para uma viagem para dentro de nós mesmos. E é fundamental que a gente estabeleça esse ponto de encontro, esse encontro conosco mesmo. O autoconhecimento é nos descobrirmos para saber quem de fato nós somos. E o trabalhador, ele se prepara exatamente por esse processo que também é algo que é constante, da busca de se conhecer. O tempo todo a gente tentando se conhecer. Então, seria esse ponto de encontro, onde nós estamos reunidos, unidos, para desenvolver cada vez mais os laços do amor. Então, a gente volta à tela para ver exatamente esse ponto em que nós temos uma entidade ou associação constituída pelo grupamento
de outras em defesa de objetivos ou interesses comuns. A união se dá por interesses comuns, não é apenas um interesse particular, personalista, individualista. Veja que na união, o egoísmo, ele não tem vez, ou não deveria ter, porque toda vez em que há união e há egoísmo, a união não é efetiva, ela não é verdadeira. E esta união, que é em busca de interesses, de objetivos comuns, vai nos fortalecendo. Por isso, fortalecer, a força significa fortificar, robustecer, mais resistência, reforçar, mais eficaz, quando a gente sabe que vai conseguir chegar aos resultados. Há uma maior influência, há um maior poder. Isso tudo que a união nos traz, porque nos dá essa força. Então, dá um maior peso, torna mais convincente. Quando nós estamos juntos, claro, nós temos um poder muito maior, porque a união traz essa força. Nós não sentimos sozinhos, nós não estamos empreendendo algo que seja exclusivamente de nossa vontade. Nós estamos trabalhando em prol de um objetivo comum. E por isso a gente vê aqui numa sequência exatamente a necessidade da união dos espíritas para que haja ação do movimento espírita. Então, a gente fala em união, que é exatamente esse ponto comum de reunião, de busca de um entendimento, de uma compreensão e da consecução dos objetivos que são comuns. Por isso, a união dos espíritas, espiritistas, somos nós, estudantes, aprendizes do Evangelho à luz do Espiritismo. E todos estamos buscando exatamente esse caminho, porque nós sentimos a necessidade, então, de escutar a opinião do outro, ouvir o que o outro tem a dizer, considerar exatamente o ponto de vista também do nosso semelhante e sentir que ele tem potencial de colaboração, porque ele é uma força também. Ele é um irmão que tem a sua liberdade, que tem as suas condições, tem as suas competências. E no trabalho dessa união, leva-se a esse fortalecimento, porque nós temos na diversidade a unidade. Por isso que é importante, indispensável, respeitar a diversidade de cada um de nós. Meus irmãos, nós não somos iguais, idênticos. Nós somos semelhantes. Por isso que nós somos irmãos uns dos outros. E essas diferenças que existem entre nós, no sentido de potencialidade, de capacidade, enfim, cada um está num nível evolutivo, sem entrar no que é mais evoluído ou menos evoluído. Nós não vamos estampar assim, não é, né, no nosso rosto, eu sou espírita, portanto eu sou evoluído. Evidentemente que não. É um contrassenso, né? O verdadeiro espírita, ele é reconhecido, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita. Ele não se demonstra como sendo, né? Ele não se apresenta, porque isso seria uma vaidade, um orgulho, totalmente contrário aos ensinos da doutrina espírita. Então, o movimento espírita precisa ser unificado. O movimento espírita é constituído pela união dos espíritas. Os espíritas se unem, empreendem as suas atividades nas casas espíritas, nos centros, não é? Nas regiões, nos estados, nos países, e vamos trabalhando essa unificação. O que é a unificação? A unificação é exatamente nós caminharmos para o mesmo ponto, para atingirmos os mesmos objetivos. Não obstante, cada grupo, cada pessoa possa ter e deva ter a sua maneira de ser, as suas peculiaridades. O que não se pode, naturalmente, num trabalho de união e também de unificação, é nós começarmos a trazer modismos, a implantação de repente, costumes que não dizem respeito à doutrina espírita para dentro da casa espírita. Isso não seria um trabalho de unificação. Unificação tem que ver quais são os pontos comuns, que são os princípios fundamentais. E aí nós nos fundamentamos, evidentemente, na codificação espírita, no trabalho que Allan Kardec materializou aqui na Terra por revelação dos espíritos superiores. Aí tem todo um bom senso, né? Tem um equilíbrio, tem exatamente o que pode ou o que não pode, mediante acordo, entendimento, mediante essa união.
porque quando começa a prevalecer, não é, uma pessoa como um líder, por exemplo, na sua personificação, no seu destaque, na centralização de trabalho, as coisas começam a perder, digamos assim, a sua força, porque não estará de fato acontecendo a união. Então, minimiza a força, enfraquece-se também a unificação do movimento espírita. O movimento espírita unificado é aquele que caminha harmonicamente, respeitando as diferenças, sim, respeitando as potencialidades e os ritmos, inclusive, dos próprios trabalhadores ou de cada instituição, mas caminhando sempre na busca dessa fraternidade, desse entendimento. Isso é fundamental. E a gente vê aqui que interessante, eu queria destacar para vocês, faz parte de uma mensagem que foi psicografada por Emmanuel em 4 de setembro de 1948. Veja quanto tempo, né? E continua atualíssima. É o nome da mensagem, o nome do Evangelho, tão significativo, né? E diz Jesus, para que todos sejam um. João capítulo 17, versículo 22, para que todos sejam um. E aí Emmanuel reforça, num trecho da sua mensagem, ditada a Chico, reunindo-se aos discípulos, empreendeu Jesus a renovação do mundo. Isso é riquíssimo. Jesus reunindo-se aos seus discípulos, aqueles 12 inicialmente, ele empreende a renovação do mundo. Veja como é importante o trabalho em equipe. Nós sozinhos podemos muito pouco. Nós sozinhos não conseguimos fazer praticamente nada, porque nós vivemos num regime de interdependência. O próprio Emmanuel fala isso. Interdependência é aquele caminho em que nós temos uma relação com o outro, dependendo deste outro para a execução, inclusive, das próprias atividades. Não é que nós não tenhamos responsabilidades específicas individuais, mas é que quando nós compartilhamos, nós reconhecemos a necessidade do outro na nossa vida, assim como, de certa forma, também o outro reconhece a nossa importância na vida dele, porque quando é uma construção coletiva, somando esforços, unindo-nos, nós nos fortalecemos, e o exemplo começou com Jesus. Jesus, reunindo-se aos discípulos, empreendeu. É uma questão de empreendimento, de movimento, de ação efetiva, que gera resultado para a renovação do mundo. Por isso, a mensagem do Jesus é a boa nova. A boa nova, a mensagem do júbilo, da alegria, que vem trazer a renovação. Para a gente atravessar o processo da renovação, como nós aprendemos com Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho, nós passamos por 3 passos. É como se tivéssemos dar assim, passar 3 degraus para esse processo de renovação, que é a ação de renovar, de inovar, de fazer algo de um jeito diferente que dê resultado. Esse é o conceito de inovação que estou aprendendo no livro Conveniência é o Nome do Seu Negócio, de Arthur Igreja, um livro na área de gestão. E ele coloca, quando nós trabalhamos o conceito de inovação, a gente precisa conciliar, assim, 3 tempos que geralmente são diferentes para a inovação, que é o tempo do futuro, do presente e do passado. E ele fala que a tecnologia é o futuro, que a gente tem que trazer para o presente com a estrutura, a infraestrutura, mas que geralmente a gente ainda está no passado com a nossa mentalidade. A renovação implica nessa revisitação paradigmática, nesse reformular de protocolos, como a gente está vendo agora nessa pandemia, o chamado novo normal, porque antes, que normal era aquele, afinal de contas? Na correria que a gente vivia, tantas coisas equivocadas, tantas infelicitações, enfim, tudo vem para a gente repensar, e nós precisamos ter um normal que caminha realmente ao encontro da natureza, porque é divino. Esse é o normal, esse é o bem. O restante é comum, às vezes o comum é o fazer o errado, e não é isso que é o normal, mas a gente tem que ter essa vigilância, esse cuidado. Então, por isso que a gente vê a renovação passa necessariamente pelo estudo. Para uma boa preparação, o trabalhador tem que estudar. Estudar, e se nós somos espíritas, estudar o espiritismo. E a gente começa o estudo do espiritismo, continua e segue sempre
como Allan Kardec. A base é sempre fundamental para que a gente não perca exatamente assim os horizontes adequados, para que a gente não se perca na caminhada. A base sempre relembrada em cada dia das nossas ações. Então, o estudo é fundamental. Tantas coisas boas que vão nos abrir aí a percepção, o entendimento, a compreensão, para além da informação, que é uma informação que tem um significado, significa alguma coisa, nós precisamos ali decodificar essa informação através do conhecimento, ou seja, interpretar a informação. Qual é o seu sentido? A gente interpreta, a gente entende, isso é conhecimento. Para o que tem de mais fundamental, a inteligência, o emprego, então, da sabedoria da inteligência, para promover as mudanças necessárias na reforma íntima, na renovação de cada um de nós. Então, o estudo nos desperta, nos abre a mentalidade. Depois, a meditação, como é fundamental. O trabalhador se preparar pelo recolhimento, pela oração, pelo silêncio, ele está ali naqueles momentos em que ele pode se sentir exatamente na presença dos amigos espirituais, em que ele se recolhe abrindo a sua intimidade, o seu coração para receber a visita de Jesus. E aí ser feliz, com certeza, angariando a paz, a serenidade, a tranquilidade, a luz. Isso é fundamental, nós temos a segurança. Por isso, meditação. Precisa ser através de técnicas mirabolantes, o silêncio, o recolhimento. Deixemos sentir-nos intimamente a nossa respiração. Sabe, amigos queridos do coração, estava vendo aí um jornal e, de repente, no intervalo do jornal televisivo, mostrava assim, é preciso respirar. E projetava na tela, inspire, expire, ou inspire, expire. E nesse ritmo que eu estou falando, apenas as palavras fazendo um efeito interessante. Então, à medida que a gente ia lendo, a gente já ia fazendo exercício. Muito importante, não é? Então, nós também temos essa autogestão sobre nós mesmos, como nos fala Bezerra de Menezes no livro que é a História de um Sonho. Nós sabermos cuidar de nós mesmos, aí vem toda essa inteligência emocional, esse gerenciamento, né, íntimo, o controle das emoções, dos pensamentos, nós sabemos utilizar da maneira assertiva tudo que nós temos como potencial, não é? E nós somos, então, aqueles que vamos nos conhecer também pela meditação e conhecer melhor o outro, reconhecendo as suas capacidades como irmão que é nosso. E o terceiro passo que Martins Peralva destaca no livro o Estudando o Evangelho para a renovação, além do estudo da meditação, é o trabalho. Evidentemente, é colocar, de fato, mãos em obra. Né? Nós realizamos, nós fazemos. O trabalho dignifica a alma, o trabalho é toda ocupação útil. É isso que nos traz. Então, veja, para a renovação do mundo, Cristo começa com 12 e depois vai para 72 de novo, né, Galiléia, depois os 500 da Galiléia, e aí hoje somos milhões e milhões, graças a Deus, como instrumentos do Senhor nesse trabalho da renovação do mundo, mas que começa na renovação íntima de cada um de nós. Questão 1019 do Livro dos Espíritos. Será que o reino dos céus, ou o reino divino, o reino do bem, poderá se implantar um dia na Terra? Sim, sim, poderá. Quando aqui, né, haver ou houver aqueles que desenvolvem no seu coração o sentimento da bondade. Quando esses forem em maior número, na Terra predominará o bem, o reino divino. Mas aí, para isso, a gente tem que considerar a justiça e o amor, que são a base da felicidade. Nós seremos felizes plenamente quando tivermos como base a justiça. A justiça é respeitar o direito do outro. E tivermos o amor, que é toda a fundamentação do Evangelho de Jesus, no verbo amar, no substantivo amor, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E amar ao próximo como a nós mesmos. Aí se dá a renovação. Como nos ensina o Livro dos Espíritos, em seu prolegômenos, uma espécie de prefácio assinado pelos espíritos autores do Livro dos Espíritos. São inúmeros. Ali assinam alguns e outros muito mais que não foram ali colocados, mas que assinam também esta obra, que os espíritos, a revelação espírita vem para promover a regeneração social da humanidade. E a gente sabe que isso se dá pela reforma íntima de cada um de nós. Por isso, a renovação do mundo começa na nossa própria renovação. Jesus nos deu esse exemplo. E aqui nós temos esta mensagem para que todos sejam um. João 17, 22, palavras de Jesus, e então Emmanuel coloca, cultivar o espiritismo
sem esforço espiritualizante é trocar notícias entre dois planos diferentes, sem significado substancial na redenção humana. Então, a melhor preparação que a gente tem, como, digamos, trabalhadores ou candidatos, aprendizes do Evangelho, dos Espiritismos, para servir na seara de Jesus, com esse conhecimento que o Espiritismo nos proporciona, é nós aliarmos a teoria à prática. Nós temos, então, esse compromisso em sermos indivíduos comprometidos, em que, mesmo reconhecendo que não somos, evidentemente, perfeitos, porque vamos atingir a perfeição relativa, não é? A que estamos destinados, porque somos, né, estamos nessa perfectibilidade, digamos assim, nesta caminhada da perfeição, vencendo a nós mesmos, realizando os trabalhos importantes de autoconhecimento, lembrando aqui, Emmanuel, quando faz a apresentação do livro Nosso Lar, ele traz um novo amigo, não é? Não identifica o nome, porque isso é o que menos importa, mas ele traz aquele nosso irmão, que depois, né, assina como André Luiz, o pseudônimo, que era um nome de um irmão de Chico Xavier. Ele diz, Emmanuel, assim, que nós precisamos do espiritualismo, sem dúvida alguma. A visão espiritualista, ela é muito importante na nossa vida, né? A sensação, a percepção, a compreensão de que a morte não acaba com tudo, muda completamente a nossa filosofia de vida. Nós também precisamos do Espiritismo. Evidentemente, a luz que o Espiritismo nos traz, se o Evangelho de Jesus é um roteiro, o Espiritismo é uma luz que facilita a nossa caminhada, vai iluminando os nossos passos para que a gente tenha segurança. Mas a gente precisa do espiritualismo, precisa do Espiritismo, mas diz Emmanuel que a gente precisa muito mais de espiritualidade. Por isso, a expressão que ele utiliza nessa mensagem aí, se nós cultivamos o Espiritismo sem esforço espiritualizante, é a mesma coisa estar trocando notícias entre dois planos diferentes sem significado para a redenção humana. O que tem de mais importante na mensagem é que ela toque o nosso coração, que nos transforme, que nos melhore, que faz com que a gente tenha esse interesse de realizar o esforço. Lembra-se, Allan Kardec, na questão 909 do Livro dos Espíritos, pergunta se o homem, o ser humano, já teria condições de vencer as suas inclinações más. O Espírito da Verdade responde que sim, basta ter vontade. E é o que geralmente nos falta. Um pouco de vontade poderia fazer muita diferença. Então é importante a gente ter esse elemento, essa potência anímica que Leon Denis fala no livro Problema do Seu Destino da Dor, ser a vontade, que nos dá movimento, que nos dá ação, que nos dá toda essa força para empreender, para realizar as coisas, transformar. Por isso é um processo que a gente não pode abandonar, que a gente tem que se concentrar. Emmanuel chama essa atenção. Nós temos que aliar esse estudo que a gente está fazendo, essa teoria, com a vivência, com a prática cotidiana. Nós precisamos ser aqueles que temos, assim, uma compatibilidade entre o que nós estamos pregando e o que nós estamos fazendo. Mesmo que a gente não seja perfeito, reconhecer que nós estamos falando, em primeiro lugar, para nós mesmos. O estudo vem direcionado primeiro para a necessidade da nossa prática, não é para a prática do outro. Então, essa visão, ela é necessária para a nossa própria transformação. Essa é a preparação adequada. Então, nós temos, não é uma conveniência assim para dizer do meu interesse, mas é muito mais nós termos aquele sentido de que nós vamos fazer de acordo com o que nós estamos estudando. Por isso, o estudo do Espiritismo não é meramente informativo, ele vai para o conhecimento e vai para essa inteligência transformadora, porque a finalidade é tocar o nosso coração para que a gente sinta, a gente entenda também cognitivamente e tenha toda a predisposição. E o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca com clareza, lá no item 4, quando fala dos bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Nós ainda temos más inclinações, mas se nos esforçarmos, nós temos condições de vencer esses desafios, conforme a gente vem colocando. Nós vimos no exemplo aqui de Madre Teresa de Calcutá e de Chico Xavier e dos obreiros do Senhor, quando a gente tem o próprio Espírito da Verdade trazendo essa mensagem para nós. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Nosso objetivo aqui é nos transformarmos moralmente. Não tem sentido só ter a teoria e não ter a prática. Por isso que Jesus combatia o farisaísmo, os fariseus, porque hipócritas, fingidos. Eles vinham com uma aparência e, no fundo, não tinham conteúdo.
Então, é até interessante, queria trazer para reflexão, há algum tempo assim, era muito comum acontecer, as pessoas chegavam, não é, e a gente não precisava dizer nada. Elas percebiam pelo nosso comportamento, pelo nosso jeito de ser, e aí quando surgia alguma coisa e tal, falava: "Você é espírita?". A pessoa reconhecia a gente, sem que a gente dissesse qualquer coisa. Por quê? Por causa da própria ação. Internalizando o espiritismo, que é o evangelho de Jesus na nossa vida, como nos ensina o próprio evangelho, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, são a mesma coisa. Então a gente tem ali a nossa transformação, e o evangelho de Jesus vai exalando naturalmente das nossas próprias ações. Isso é fundamental para essa transformação. A pessoa reconhecia. Hoje em dia mudou um pouquinho. De repente as pessoas dizem: "Ah, mas você não é espírita?". Ué, como? Que decepção, não esperava isso de você. Olha só que coisa, o compromisso que nós temos. Então é a coerência, a necessidade da coerência, de nós nos esforçarmos por colocar em prática tudo o que nós estamos aprendendo. A caminhada é longa, sem dúvida alguma, mas é perfeitamente possível essa trajetória e ser exitosa, não é? Então nós vamos ver aqui um próximo trecho em que nós temos a fala de Emmanuel ainda nesta mensagem, quando ele coloca para que todos sejam um, seja esse princípio do holismo, né, tão interessante que a soma das partes será igual ao todo. Que curioso. O todo é sempre maior do que a soma das partes. Não é um individualismo, não é a minha competência, né? Eu sou eu que sou você e tal. O que forma depois nessa construção coletiva é algo muito maior. Isso é que é lindo. Por isso que o trabalho em equipe, o trabalho de Jesus nos deu o exemplo dessa liderança extraordinária de trabalhar em equipe, para que todos sejam um. Nesse processo da unificação, nós vamos caminhando. Então, projetando a tela, por favor, aí a gente vai ver exatamente o dizer. Aceitar a verdade sem o desejo de irradiá-la, através do propósito individual de serviço ao semelhante, você vai guiar sem rumo. Aceitar a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é? É o caminho da verdadeira vida. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Olha só, mas nós aceitamos a verdade. O que é a verdade? A verdade é o que é o absoluto. São esses valores morais, os ensinos das virtudes que o Cristo tem nos passado, a humildade e a caridade como base de tudo, não é? Da nossa transformação, da nossa melhoria. Então, se a gente aceita a verdade, não, eu reconheço a verdade, até aceito, mas eu não desejo empreender um esforço de melhoria, de irradiação dessa verdade pelo próprio exemplo, eu vou estar sendo feito um fariseu, parucho, separado, assim, para dizer que eu acho que eu sou melhor, tudo que eu conheço, mas no fundo eu não pratico. Então, a árvore boa, ela produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. A árvore boa não vai produzir maus frutos e a árvore má não vai produzir bons frutos. O Evangelho nos ensina isso. Significa o quê? Que nós temos que dar o testemunho, meus amigos, testemunho pessoal e intransferível para o nosso trabalho fundamental de renovação, de transformação do mundo, começando por nós mesmos. A gente tem que ser esse arauto, tem que ser esse exemplo, tem que dar esse testemunho. E a gente continua e trazendo esta mensagem tão bonita, ver aí no dizer, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, e esta daqui exatamente. O mundo conturbado pede efetivamente ação transformadora. Leiamos com atenção. O mundo conturbado pede efetivamente ação transformadora. Isso nós estamos vivendo hoje. Não somos meros, por favor, só deixa assim, tá? A produção, por favor. Nós não estamos vivendo momentos casuais. Tudo tem uma razão de ser. Esse momento é especialíssimo e não somos meros espectadores da realidade, nós somos agentes de mudança. Então, conscientes, porém, de que se faz impraticável a redenção do todo, sem o burilamento das partes, unamo-nos no mesmo roteiro de amor, trabalho, auxílio, educação, solidariedade, valor e sacrifício que caracterizou a atitude do Cristo em comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro em seu exemplo de abnegação, renúncia de si mesmo, para que todos sejamos um em sintonia sublime com os objetivos ou os desígnios do Supremo Senhor. Que coisa linda. Emmanuel dizendo isso nessa mensagem de 1948, quanta riqueza para trazer que nós temos
em nossas mãos os recursos indispensáveis para empreender esta transformação. Mas isso vai se dar exatamente com amor, com trabalho, com auxílio, com educação, com solidariedade, esses valores importantes das mensagens do Evangelho, que a gente não pode descurar jamais, porque isso está na pauta do nosso dia a dia e é preciso que a gente reconheça. Por isso, vem dizer Bezerra de Menezes, algum tempo depois dessa mensagem de Emmanuel, para dizer para nós exatamente isso. Nós precisamos, deixa eu só retornar aqui, por favor, que eu quero essa mensagem exata. É tão conhecida esta frase, meus amigos: o serviço da unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado. Não nos compete violentar a consciência alguma. Por isso que o Espiritismo não é proselitista, mas há exatamente uma urgência, os tempos chegaram. Mas isso não significa a gente ser apressado, assodado, sair atropelando as coisas. É preciso fazer tudo no seu devido tempo. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o tempo na criação de Deus, em todas as ocorrências. Se nós estivermos sincronizados, alinhados, né, com a vontade divina, tudo vai ser mais simples. Então, a unificação, ela é urgente. Nós precisamos buscar os mesmos objetivos para ganhar forças e impulsionarmos esse trabalho lindo da divulgação do Espírito, mas reconhecendo também que há os tempos específicos de cada um. Por isso, mantenhamos o propósito de irmanar. Nós somos irmãos. Aproximar, nos sentirmos próximos. O companheiro é aquele que está com, a companhia com. Nós estamos juntos, nós estamos próximos. Quem é o mais próximo de nós? Aquele que a gente mais deve amar. Confraternizar e compreender, diz Bezerra de Menezes. Confraternização é fundamental entre nós. A preparação do trabalhador também se dá por esses elementos que são momentos de felicidade, momentos em que a gente se sente bem, momentos em que a gente se sente confraternizando, momentos de pertencimento e de compreensão, evidentemente, porque é um desafio maravilhoso que nós temos à frente. Então, Allan Kardec, nos estudos, nas cogitações, nos diz Bezerra de Menezes nessa mensagem de unificação. Allan Kardec, a base, o codificador, nos estudos. Vamos estudar Kardec, vamos cogitar Kardec, vamos ter Kardec nas atividades, na sua orientação. Lembra que ele adotou o lema trabalho, solidariedade e tolerância, né? E fora da caridade. E nas obras, as obras são fundamentais. Até Emmanuel diz que o bem é o nosso advogado nós formos e onde nós estivermos. O bem. O bem fala mais alto, fala por nós mesmos. E a gente não precisa ficar lá propagando com falas, com pregações. É claro que isso tem a sua importância, como a gente está aqui, né, divulgando, nós estamos propagando assim, no sentido de expandir, né, a interação, o conhecimento entre nós, no aprendizado, todos estamos aprendendo. Mas o maior exemplo de todos é o próprio se coloca ensinar, mas fazer. Crer, mas estudar. Aconselhar, mas exemplificar. Reunir, mas alimentar. Essa parte a gente não esquece, né? Se quando a gente está reunido e tudo, agora nós estamos nesse isolamento, nesse recolhimento espiritual, mas né, em todas as confraternizações espíritas, né? Graças a Deus nunca falta o alimento material, mas é para recordar a necessidade da gente ter o alimento também espiritual. Por isso, aconselhar, mas exemplificar, não adianta só falar, tem que dar o exemplo, né? As palavras podem até convencer, mas são os exemplos que arrastam. Crer, é importante acreditar, sim, mas estudar, porque a fé espírita é uma fé raciocinada. E ensinar, mas fazer acima de tudo. André Luiz, lá no livro Agenda Cristã, começando logo nos imperativos cristãos, o primeiro capítulo do livro, ele fala nesse sentido, assim, que a gente tem que aprenda humildemente. Ele coloca isso. E depois ele coloca ensina, exemplificando. Como é importante a gente exemplificar, dar o nosso testemunho, não é? E aí a gente vê Bezerra de Menezes dizendo nada se faz de útil e bom sem sacrifícios. Então, a preparação do trabalhador espírita, ela vai enfrentar sacrifícios. Nós temos que nos colocar à disposição do sacrifício. A abnegação, que é a renúncia de nós mesmos, o devotamento, que é a doação ao nosso próximo, isso são fundamentais. E lembrando que todos esses arautos não é, foram exemplos de sacrifício.
Então, nada que lembre castas, discriminações, evidências individuais, privilégios, imunidades, prioridades. No trabalho de unificação, no trabalho de união dos espíritos e unificação do movimento, não pode ter essas coisas. Né? Quando a gente se isola em castas, espiritismo não tem nenhum trabalho, nada que possa dizer é aquele que julga, é aquele que condena, é o que tem preconceito. No espiritismo não tem nada disso. Eventualmente existem, na nossa inferioridade ainda, espíritas, às vezes somos aqueles que julgamos, né? Que temos preconceitos. Não deveríamos ter, mas às vezes a gente ainda, devido à nossa inferioridade, a gente tem. Agora, o espiritismo, ele prega exatamente o amor, sem privilégios, sem imunidades, sem prioridades. Nós não somos melhores do que ninguém, pelo contrário. Vejamos o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, o exemplo de Chico Xavier. Então, amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec para todos. Isso nos dá esse sentido mesmo de caminharmos para o mesmo objetivo no trabalho de unificação. Amor de Jesus sobre todos e a verdade de Kardec para todos. A base de tudo está no amor do Evangelho de Jesus. Por isso o Espiritismo é o Consolador prometido. Lá está dito por João no seu capítulo 14, versículos 15 a 17. Se me amais, veja, amor de Jesus sobre todos. Se me amais, guardais meus mandamentos, e eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da Verdade, para que fique eternamente convosco. Essa verdade é Kardec para todos. Kardec nos trouxe exatamente essa revelação, sendo aqui o Espírito que materializou entre nós a revelação da verdade, a prática do amor em ação, a caridade, a verdade, para que a gente, sobretudo, veja, trazendo a verdade, ele não diz que fora da verdade é a salvação, mas fora da caridade é a salvação. Isso é impressionante nesse desenvolvimento do Espiritismo. Como é profundo, como é significativo, como é transformador. Por isso, eterno, ficará sempre conosco. Então, essa é a verdade que Kardec nos traz, né, pela revelação dos espíritos superiores, para que seja, então, disseminada para todos. Com a recomendação de Bezerra, sigamos para a frente, buscando a inspiração. Coisa boa, meus amigos. Sempre para a frente e para o alto. Sempre. Sempre seguirmos confiantes. Nós nunca estamos sozinhos, abandonados. E busquemos sempre a inspiração do Cristo, do Senhor, na nossa vida. E eu queria só trazer para fechar rapidamente, para a gente já abrir para as perguntas, essa questão aqui do que a gente chama de tons de liderança. E como seria um método de trabalho. Só para nossa referência. Porque, de certa maneira, em se falando do movimento espírita, nós somos líderes. Ora somos liderados, ora somos líderes, a depender dos papéis e das funções que desempenhamos. Mas, sobretudo, somos líderes de nós mesmos. Então, o líder, aquele que está trabalhando em equipe, como a gente deve tomar como exemplo de Jesus, que sempre como líder utilizava a serenidade, mas também a beleza, a gente lembra esses tons de liderança. O líder, o trabalhador espírita, ele tem que ser discreto. Então tem que ter discrição. E tem que ter serenidade, baseando-se no Cristo. Não precisa ser estrela, querer aparecer, ficar fazendo propaganda de si mesmo. Essas coisas todas são desvios lamentáveis. Não temos que enfrentar nada disso, porque a gente cria isso, é fictício e só nos traz problemas. Discrição. Fazer o trabalho, deixar que o trabalho fale por si, porque o mais importante é o trabalho, não o trabalhador. Nós somos instrumentos. Serenidade, jamais perder o equilíbrio, perder a cabeça, como se diz no ditado popular, de nós nos sentirmos assim, aquela ebulição interior. Nós temos um autodomínio, uma vigilância que nos dê segurança. Agora, não é porque nós somos discretos e serenos que a gente não vai fazer nada. É preciso ter ação para o resultado. Fundamental, agir para atingir resultado. E aí a gente coloca como fazer isso. Aproximação das relações interpessoais entre pessoas e equipes de trabalho, entre instituições. A aproximação das relações foi o que Bezerra de Menezes recomendou. A necessidade de nós estarmos juntos, próximos uns dos outros. Somos irmãos, somos companheiros. Precisamos buscar um entendimento, mesmo que hajam diferenças, mas somar nas diferenças, aproximar. E isso significa construir pontes, travessias para o entendimento, para o auto-encontro, o encontro com o outro também. Nós vamos ao encontro do outro, não de encontro, não para chocar, porque aí a gente cria muros.
O Espiritismo inclui, ele não exclui, assim como o Evangelho de Jesus. E o alinhamento de objetivos, que envolve os processos e projetos. Quais projetos nós vamos desenvolver, quais processos nós vamos trabalhar também, tem que ter alinhados objetivos, isso é unificação. A unificação passa necessariamente pelo alinhamento dos objetivos, tem que saber o que vai alcançar, para onde nós estamos indo, porque aí vai ficar tudo mais fácil. E a reciprocidade nas comunicações, e é aí que nós temos o resultado. Se é preciso aproximar, não é, as pessoas, as equipes, as instituições, é importante que nessa relação interpessoal e até intrapessoal conosco mesmo, a gente tenha uma reciprocidade nas comunicações. A gente busca os melhores resultados, a gente tem que se entender, tem que entender o outro, fazer com que o outro nos entenda também nessa troca, nesse diálogo, que não é um diálogo nem um monólogo, é um diálogo, é uma via de mão dupla, é uma comunicação, tornar comum, como nos ensina Augusto Minicucci, nesse processo da interatividade com o outro, que é a era que nós estamos vivendo. Esta era de enormes desafios que a gente está vivenciando, é uma era realmente de desafios, e a gente precisa aprender a se comunicar, a trabalhar a melhor maneira de nós procurarmos essa aproximação com o nosso semelhante. Então, aqui, nós estamos colocando, porque esse já vai ser o último slide dessa nossa apresentação, e a gente queria já convidar os nossos queridos Marcelo, Andréia, para nos ajudarem aí nesse momento do diálogo, né, Marcelo? Da conversa com aqueles que estão nos acompanhando. Tenho certeza que não foi um monólogo, porque a gente estava falando, o pessoal escutando, mas já participando com os seus pensamentos, certamente, não é, com as suas anotações, e agora a gente abre esse espaço para o segundo tempo aqui do nosso bate-papo, para termos mais essa interação, já que nós estamos na era da interatividade, né, mano? Eu te agradeço imensamente, Geraldo, por essas explanações tão lúcidas e trazendo mensagens psicografadas pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, através da sua mediunidade abençoada, mensagens que Bezerra tem nos enviado ao longo destas décadas, nos lembrando de como nos comportarmos e qual a melhor maneira de disseminarmos esta doutrina tão consoladora que nos resgata todos os dias. Eu digo isso com muita frequência, da nossa própria miserabilidade momentânea. Verdade. Geraldo, nós temos aqui algumas perguntas que foram selecionadas. Peço perdão àqueles que não tiverem as suas perguntas respondidas pela brevidade do tempo, mas vou trazer aqui algumas que talvez mereçam alguns comentários. A Fernanda nos faz a seguinte pergunta. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele nos falou sobre a importância do auto-amor, mas confundimos auto-amor com orgulho, egocentrismo, paixão pelo trabalho espírita com personalismo. Onde estão os limites de um e de outro? Que pergunta, né? Dá para fazer um tratado com uma pergunta dessa. Dá para fazer uma palestra. Dá para fazer uma palestra. Olha, é muito interessante essa pergunta. Uma das características fundamentais do trabalhador, na sua preparação, é começar com a base. A base está na humildade. Humildade, de humildar, é nós nos colocarmos exatamente no ponto em que nós devemos. Quando a gente busca se conhecer, a gente também reconhece as nossas capacidades, as nossas potencialidades. Por isso, o auto-amor é fundamental. Mas também a gente reconhece as limitações, as nossas ainda, talvez, impossibilidades de realização de algumas coisas nesse momento. Então, é preciso ter esta gestão sobre nós, esse reconhecimento tanto das nossas potencialidades quanto das nossas fragilidades. No que Bezerra de Menezes vai dizer pela psicografia ou pela psicofonia de Divaldo Franco, as nossas anfractuosidades, né, mano? São aquelas ainda fragilidades, as brechas que a gente tem. E uma delas, indubitavelmente, que é exatamente o oposto da humildade, é o orgulho. Por isso que a Fernanda toca no orgulho. O orgulho é a grande chaga da humanidade. Quando a gente é orgulhoso, a gente se sente maior do que é, a gente coloca um salto alto, daqui a pouco vai
quebrar a cara lá na frente, vai cair, né? O humilde não, ele reconhece a sua capacidade e vai dando os passos de acordo com as suas condições, e sempre está aberto para aprender. O orgulhoso não, ele já acha que sabe, e aí ele vai querer impor. No trabalho espírita, não cabe imposições. Nós não temos hierarquia, não há privilégios, como Bezerra de Menezes colocou. Nós não temos que nos sentirmos assim especiais no sentido, eu preciso de um tratamento diferenciado. Nada disso. O tratamento diferenciado que você tem é você limpar o chão. Perfeito. É você receber aquele indivíduo que vem necessitado na casa espírita, todo sujo, porque ele está na rua, que é um mendigo, e você dá um abraço autêntico, verdadeiro nele. Essa é a melhor preparação que a gente tem. Nós não somos melhores do que ninguém, nós estamos vendo escandalizados, perplexos, mas não desanimados, como coloca a Epístola de Paulo aos Coríntios, tantas absurdidades de demonstrações de homens públicos e mulheres públicas que acabam colocando coisas, comportamentos assim que são vexatórios, são coisas vergonhosas até, quando nós devemos dar o exemplo. Então, aquele que tem mais deve ajudar aquele que tem menos, o mais forte amparar o mais fraco. É assim, então, ser humilde. E também trabalhar outra característica fundamental, essa da caridade, do amor em ação, para que a gente também não seja egoísta. Vamos pensar em nós, aí a gente vai querer privilégio. Então, a melhor coisa é exercitar o item 8 do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito da Verdade nos diz como colocar em prática na vida do dia a dia a humildade e a caridade, que são as duas maiores virtudes do Evangelho, e, evidentemente, combater os dois maiores vícios de toda a humanidade também, que são seus oponentes, o orgulho e o egoísmo. O Espírito da Verdade nos dá a receita. A gente faz isso, Fernando, e todos os queridos amigos do coração que estão nos acompanhando, pela abnegação, que é a renúncia de si mesmo. Veja o outro em primeiro lugar, seja altruísta. E o devotamento, que é a doação para com o nosso semelhante, que é o amor em ação, que é a caridade. Então, quando nós somos abnegados e somos também devotados, nós estaremos no caminho muito bom para combater esses vícios todos que podem nos iludir, porque a gente vai estar atento, nós vamos estar aí de cabeça erguida e reconhecendo no processo de vigilância, para a gente não se deixar enganar por uma questão, não é o auto-amor, aí é o egoísmo, porque o auto-amor é necessário, assim como o auto-perdão, para a caminhada. Mas quando a gente é egoísta, a gente só vê a gente, não vê o outro. No trabalho, como colocou o Emmanuel e Bezerra de Menezes na psicografia de Chico, é serviço. Nós somos servidores. Nós estamos para servir, não para sermos servidos. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Nós temos uma outra aqui, Geraldo. O Paulo nos faz a seguinte te faz a seguinte pergunta. Dentre os muitos desafios do trabalhador espírita na atualidade, qual você consideraria o maior? Paulo, a gente assiste um programa semanal que chama-se Provoca. Mas sempre ao final, o apresentador pergunta: o que é a vida? O que significa a vida? Eu acho que o principal desafio, Paulo, que a gente enfrenta é de nós entendermos qual é o nosso propósito da nossa vida. O porquê que nós estamos aqui. Isso vai ser o tema de uma das nossas falas aí, junto numa casa espírita, é exatamente a missão de cada um de nós. Qual é o nosso papel aqui na Terra? E quando a gente se coloca de maneira devotada e abnegada, renunciando a nós mesmos, a gente com a disposição de servir, a gente vai ver que o maior desafio que nós temos é de sermos úteis ao nosso semelhante, reconhecendo que somos seres divinos e que precisamos, no cotidiano da nossa existência, manifestar a divindade em cada palavra, em cada pensamento e em cada ação das quais nós formos instrumentos. Muito obrigado, muito obrigado. Excelente resposta. Temos uma outra pergunta selecionada que nos faz a seguinte, deixa eu pegar o nome da pessoa.
Teresa, como trabalhar o melindre que tanto atrapalha as relações na casa espírita? Às vezes a gente vai pedir assim desculpas ou perdão para alguém e alguém diz assim, não há o que desculpar nem perdoar, porque eu não me senti ofendido. Então, o melindre é um processo de mágoa que nós alimentamos na nossa intimidade e que às vezes fica assim um período longo, né, mano? Passam-se às vezes dias, meses, às vezes anos, e a gente não conversa com a pessoa porque ficou melindrado diante de alguma coisa que ela fez ou que ela falou. Às vezes a pessoa nem se lembra o que ela fez, do que ela falou, ou o que ela fez, o que ela falou não era nada daquilo que a gente interpretou e a gente sentiu. Então, o melindre está muito mais no como a gente recebe e como a gente processa intimamente o sentimento, a emoção, o impacto do que nos chega, do que propriamente no que o outro está fazendo. E mesmo que seja algo deliberado, ou seja, por vontade própria do outro em querer nos ofender, magoar, ferir, nós não vamos nos sentir melindrados, ofendidos, se nós tivermos a barreira, o escudo, a proteção que a oração nos concede diariamente. Prece é uma plataforma protetiva que a gente precisa usar o tempo todo, porque quando em prece, na ação diária, nós estamos alertas, nós estamos assim, tentando enxergar sempre as coisas, as ocorrências, as ocasiões como oportunidades de aprendizado, como desafios para o nosso crescimento. Então a gente não vai tomar como do lado pessoal. Ah, isso a pessoa fez, a pessoa falou, foi para mim. Não tem aquele negócio assim, nossa, tá vendo? Olha, tinha 50 pessoas, tem certeza que ela estava falando para mim. É claro, se a carapuça serviu para você, que seja útil. Útil. Não é para a gente ficar macerando, nossa, eu estou aqui, aquela pessoa falou, me tocou. Claro, meus amores, a gente vê o seguinte, há necessidade de falar a verdade, mas a verdade com amor. A verdade não pode ser colocada assim, olha, eu já cheguei num ponto, estou numa idade, como a gente ouve falar, né? E que eu falo o que eu penso, doa quem doer. Isso é uma falta de respeito. E falta de respeito não tem idade. A gente tem que ter sempre respeito, seja em qualquer idade. Então, a relação respeitosa, nós compreendemos o outro. Aí vamos entendendo. O outro quer se expressar de um jeito inassertivo, deixa ele. Nós não vamos tocar naquilo. Se tiver oportunidade, vamos falar de uma maneira assertiva. Às vezes o impacto que a gente fala, né? Você é isso, você é aquilo. Não, olha, sabe daquele momento em que você falou daquele jeito, assim, no meu entendimento, eu posso até estar equivocado. E se eu tiver, por favor, você desconsidere, vai me perdoando já logo de cara. Mas eu ainda, na minha inferioridade, eu me senti tocado, sabe? Se eu não fosse um espírito inferior, eu nem teria me tocado por isso, mas eu fiquei incomodado, aquilo me magoou. Então, eu queria colocar isso para você, para que você soubesse disso. E eu não estou cobrando nada de você, mas eu estou aqui revelando ainda a minha inferioridade. Porque se a gente coloca de um jeito aberto, assim, a pessoa também vai se abrir. Agora, se ela não se abrir e não aceitar, o problema é dela. Vamos seguir o nosso caminho. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta que é feita aqui da Rita. Como vencer o desânimo? É também um desafio. É também Sem dúvida alguma, Rita, o desânimo é um dos grandes desafios que a gente tem à frente. Vou recomendar a leitura de um dos capítulos do livro Jesus no Lar, que fala exatamente sobre a questão do desânimo. Que um indivíduo, vocês vão identificar o capítulo, que é vinculado a um discípulo, a um servidor, que era um bom trabalhador, e ele acabou despertando os ciúmes, a inveja. E aí o pessoal ficou incomodado, falou: olha, vamos lá fazer esse indivíduo aqui cortar suas asas, né? E aí chegou lá para o senhor lá das trevas e tudo, falou: olha, nós vamos empreender aí algumas coisas para ele desistir. Aí foram, provocaram para ele, né, as dificuldades da questão da saúde, a questão da família, a questão da riqueza, tiraram tudo que ele deram para ele o poder, deram a inteligência, tudo assim para tentar desviar o indivíduo do caminho, e ele não se desviava. Aí depois, o indivíduo falou: olha, mestre, o mestre das trevas, né? Eu já não estou desistindo porque eu não estou dando conta, ele não está conseguindo. Falou: meu amigo, você está desistindo? Vai lá e fala para esse indivíduo que ele é um zero à esquerda, que ele não é ninguém, que ele é nada, que ele está totalmente iludido se ele acha que ele pode fazer alguma coisa. Vai insuflando devagarzinho isso na cabeça dele.
Não precisa ter pressa, não. Vai colocando, vai colocando. E assim ele fez. Você sabe aquele obsessor, aquele encosto? Estava lá, foi colocando, colocando. E o indivíduo foi incorporando aquilo. E aí ele foi aceitando que ele realmente não tinha condições, não estava preparado, né? Quem era ele? Ele não era um missionário, não era um tarefeiro, ele era indigno. Aí ele foi o quê? Se desanimando, desanimando, até chegar ao ponto de desistir. Desistiu da tarefa. E aí as trevas, nesse caso, venceram temporariamente. Por isso, o desânimo, que significa falta de ânimo, é como se nós estivéssemos mortos, porque alma significa ânima, é vida. A vida é que nos dá esse dinamismo, esse movimento. Então, o ânimo é fundamental para nós sermos aqueles que vamos trabalhar. Lembrando a palavra entusiasmo, que eu sempre gosto de citar, entusiasmo, dentro, tus, Deus em grego, ismo, sistema. Então, entusiasmo é sistema de Deus dentro de mim. É preciso manifestar esse entusiasmo, deixar que Deus fale por nós, aí nós vamos ter a alegria de viver. É o segredo de Divaldo, né, que Joana de Anjos passou para ele, escreveu até um livro sobre isso, ela escreveu, e é essa alegria de viver que contagia. Por isso, não deixemos nos abater pelo desânimo. Lembremos a epístola de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 8. Em tudo, veja o que está acontecendo na terra, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Então, não deixemos o desânimo nos dominar. Vamos seguir em frente, fazendo o melhor ao nosso alcance. Se precisar de ajuda, conte com a ajuda, nós não estamos sozinhos, mas vamos seguir em frente unidos e fazendo o melhor ao nosso alcance. Obrigado aí por todas as expressões de carinho, né? Esses nossos irmãos estão aí colocando. Eu digo assim, viu, mano Marcelo, querida maninha Andréia, que isso é mais reflete, e eu falo do fundo do coração, a bondade de todos, né, do que propriamente qualquer mérito que eu ainda estou longe de ter. E eu falo do coração isso. Há uma outra pergunta interessante aqui. BJ é o nome que está apresentando aqui. Como lidar com o triste fato de ver sua casa espírita sendo dividida? Os organizadores não estão se entendendo e é como se os trabalhadores da casa agora tivessem que escolher quem vai com o time A e quem vai com o time B, mesmo quando você é neutro e não quer se envolver com nenhum dos lados. Olha, tem uma dos slides que nós projetamos aqui, né, quando o Bezerra recomenda estudar Kardec, sentir Kardec, refletir Kardec, viver Kardec, é o que está faltando. Falta a vivência do Evangelho, o estudo do Evangelho, a compreensão profunda, porque quando a gente se divide, a gente se enfraquece e não vai no caminho da união, muito menos da unificação. Veja, os prejuízos são, né, grandes, e aí, de fato, você vai estar indicando uma vitória temporária das trevas. Agora, veja bem, né, de tudo tem um benefício. Mesmo dessa divisão e tal, muitas casas entraram em conflitos e tudo entre os trabalhadores, depois foram fundar outras casas, entendendo o princípio também de que não precisamos ter casas enormes, grandes, mas com trabalhadores denodados sinceros. O que não pode, porque eu não gostei, porque me tocou no orgulho, não foi do jeito que eu queria, eu centralizo tudo, tudo é que tem que ser como eu quero, isso aí, meus amigos, nessa pergunta aí que faz, eu agradeço muito a oportunidade, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande para atrapalhar o mínimo possível o trabalho do Senhor. Se a gente já atrapalhar o mínimo possível, já vamos estar fazendo alguma coisa. Agora que a gente tem essa consciência, nós não temos o direito de ter orgulho. Nós não temos o direito de sermos aqueles vaidosos que queremos ser estrelas, que queremos ser donos da razão. Isso é desviar o trabalho que nos compete realizar. E quem vai responder somos nós mesmos. Porque o trabalho vai ser realizado por outro, que seja por outra equipe. Nós vamos passar, porque a gente acaba levando as nossas idiosincrasias, as nossas anfractuosidades, as nossas fragilidades. É o que o jovem Timóteo falava, não é? Que nós somos tentados nas nossas concupiscências. Nós vamos levar todas essas mazelas espirituais para onde formos, enquanto não trabalharmos a nossa intimidade para melhoria. Então, é tempo de reconciliação. É tempo de renovação, é tempo de união. Não vai ser nos separando por brigas que a gente vai conquistar um espaço a céu aberto, ou vamos conquistar
a tranquilidade de consciência, vai ser superando a nós mesmos, vencendo o homem velho, esses vícios que ainda vêm nos trazendo já há séculos, como se nós fôssemos superiores, melhores e queremos dominar, porque somos os chefes, somos aqueles que mandamos, e se não for aqui do jeito que eu quero, não vou ficar. Meu amigo, tome cuidado, porque às vezes não vai ter nem espaço para você com esse comportamento umbral. Estou falando de você, estou falando de mim, porque é o comportamento que a gente não deve ter, sabe por quê? O espírita, aqui completando essa informação que eu tinha feito, viu, mano Marcelo, eu adoro acróstico. Eu não sou poeta, mas eu gosto muito. E fiz um acróstico sobre o espírita. Quem quiser anotar, vai anotar e fique à vontade, porque sempre pode ser muito mais rico, né? O espírita, né? Essa pessoa, quem que foi que perguntou, Marcelo? Foi tão interessante essa pergunta. Foi Deixa eu pegar aqui o nome. Esse foi o BJ? Não, né? Foi outro. BJ. Foi o BJ, tá certo. É muito interessante essa pergunta, que dá ensejo para a gente colocar. O espírita, BJ, aí, com esse, né? Creio que seja um acrônimo, né? Como é que a gente fala? Um heterônimo, né? Então, o esforço é fundamental. Nós somos reconhecidos como espíritas pelo nosso esforço, pelo nosso silêncio. Às vezes o silêncio fala muito mais do que muitas palavras. É importante silenciar. Silenciar trabalha o nosso orgulho. Disse que o inteligente fala, o sábio escuta. Então, não é querer ter razão sempre. A gente até diz assim, olha, eu desisti de querer ter razão porque eu quero ser feliz. E não é por isso que eu vou sair também, eu não quero ter razão e eu saio magoado, ferido, tá vendo? Não, não, o silêncio interior mesmo, da gente procurar sempre a melhoria. Perseverança. Perseverança, o espírito é perseverante. Ou seja, ele não desiste, ele não abandona fácil. Não é porque não deu certo, ele já sai logo abandonando, não foi como eu queria, né? Não é no meu modelo, né? Provavelmente o nosso modelo, meu amigo, o seu e o meu, vão ser os piores modelos. O melhor modelo é o modelo do Cristo. Não estamos nas casas espíritas para impor ou colocar o nosso modelo. Outro dia, a pessoa disse assim, nossa, a Biblioteca de Obras Raras é a sua cara. Depois que ela falou isso, eu fiquei incomodadíssimo. A Biblioteca de Obras Raras da Federação Espírita Brasileira é a minha cara. A biblioteca, qualquer coisa que seja, a casa espírita não tem que ter a cara do trabalhador, tem que ter a cara de Jesus. Tem que ter, se for, a expressão de Kardec, de Bezerra de Menezes, desses trabalhadores aí que estão realizando o trabalho ao longo do tempo, que são os nossos inspiradores. Agora, nada de personalismo, nada de querer colocar um sistema próprio. Então, perseverança é a base da vitória. E irmandade, quando nós somos irmãos, formamos uma só família, vemos o outro como próximo, que merece ser amado, respeitado. Resiliência, então é o seguinte, BJ, o indivíduo não tem resiliência, ele vai embora. Ele se divide e vai embora mesmo. Eu me lembro, na própria federação, quantas e quantas dificuldades ele não atravessou. Por quê? Porque é espírito inferior. Eu senti muitas dificuldades porque eu sou até hoje espírito inferior e muito inferior, não é? Mas a gente vai fazendo o quê? Vamos trabalhando, vamos perseverando, não é porque a gente seja evoluído, nada disso, mas é necessidade, o tempo chegou, não há mais como desperdiçar, não é para a próxima encarnação, não é agora. Então, resiliência, o quê? A capacidade de se adaptar. A capacidade da gente conseguir superar por flexibilidade os problemas e os desafios que a gente enfrenta. Nós temos que ser flexíveis, não podemos ser feito aquela que sou tão assim resistente no sentido de endurecido que qualquer coisa quebra. Aí mostra fragilidade. Isso não é força, é fragilidade. Então, a resiliência é essa capacidade de adaptação, da gente poder, inclusive, compreender, lidar com o outro, aceitando as diferenças e incluindo sempre. Não cabe a exclusão. Ninguém na casa espírita tem direito de mandar o outro embora. Eu não devia estar falando desse jeito, nesse tom. Me perdoe, ainda é minha inferioridade. Vamos dizer, então, de um jeito mais, digamos, nós não temos o direito de expulsar ninguém. Se o indivíduo sai da casa espírita por conta própria, é uma questão dele. Claro que como líder, como trabalhadores, como aqueles que estamos companheiros ali, irmãos, vamos tentar resgatar o irmão, vamos tentar trazê-lo. Mas se ele quer porque quer e não tem jeito, deixe que ele passe o seu deserto, como nós todos passamos o nosso deserto. As experiências vêm como aprendizado. Então, imortalidade, meus amigos, às vezes um problema localizado ali é uma tempestade que a gente está fazendo num copo d'água. Depois que a gente evolui um pouco, começa a fazer a tempestade num balde.
sabe o que é balde, né, naturalmente. E depois que a gente evolui um pouco mais, começa a fazer a tempestade numa bacia, que é mais amplo, né, que um balde. Depois que a gente evolui mesmo, de verdade, não faz tempestade mais. Você não precisa, não é? Então, sermos tempestivos, agirmos com pontualidade, no sentido da decisão que precisa ser tomada, precisa ser tomada. Tem alguma dificuldade? Chama para conversar, não é, Marisa? Chama para conversar. Vamos ali, olha, até diz assim, educação, quando você vai chamar a atenção de alguém, não é que você tem autoridade para, eu sou superior, não. Vai ser alguma coisa num tom de crítica, assim, necessário para uma avaliação comportamental. Não é da pessoa para dizer, olha, você isso e aquilo, não. Naquele momento, você agiu de tal forma que entendemos não ser a mais adequada pelos princípios evangélicos. Chama a parte a pessoa e conversa com ela. Agora, se for fazer um elogio, faça de público, porque serve de exemplo para todo mundo também. Você não vai querer dar lição de moral para os outros, porque, pelo menos eu, não tenho autoridade moral para isso. Se alguém tiver, Jesus que tinha não o fez, né? E a alteridade, o espírita, para fechar aqui, tem esse princípio de se colocar no lugar do outro, para trabalhar exatamente o amor. Aí, a divisão, ela não vai acontecer, a não ser a divisão que a gente precisa estabelecer na intimidade do nosso coração, para as nossas ações, pensamentos e palavras serem realmente as da renovação. Antes, nós ainda tínhamos muitos vícios. Hoje, nós temos menos vícios. Amanhã, a gente vai ter menos ainda. Esse é o nosso caminho. Inclusão sempre, Vidia, é isso mesmo. Muito bom. Excelente, excelente. Lembro de uma das passagens mais belas do livro Paulo Estevão, na segunda parte do livro Paulo Estevão, no capítulo 5, Lutas pelo Evangelho, onde havia a questão relativa à circuncisão, as cisâneas, as tricas que estavam ali ocorrendo e que merecem ser revistas por nós todos, trabalhadores do movimento espírita. Uma dessas questões relacionadas a Paulo e Tiago, que eram antagônicos nestas questões, que eram relacionadas às formalidades ainda da terra, ainda essas circunstâncias que os prendiam muito às questões da lei antiga, do judaísmo. E me lembro quando Simão Pedro, num determinado momento, ele traz ali, eu tive vontade de largar tudo. Tive vontade de me afastar e me mudar para uma outra comunidade. Eu imagino a gente como, não aguento mais essa casa espírita, não, eu vou cair fora. E aí Simão Pedro vai, recolhe-se no seu quarto, põe-se a orar, e uma visão gloriosa se dá, era o mestre que entrava, e ele traz aquela mensagem, o mestre, a visão durou 1 minuto, e ele traz aquela explanação para Paulo e para João. Pedro, como é que ele fala, meu Deus? Assiste aos filhos do Calvário antes de buscar as tuas questões pessoais, as tuas pequenezes, as tuas miudezas. Olha os filhos do Calvário. Aí o Simão Pedro fala, desde aquela visão, desde aquele momento glorioso, não deixei de pensar nos pobrezinhos, nos velhinhos, dos miseráveis que batiam às nossas portas e nunca mais pensei em me mudar. Aceitando o desafio. Então, BJ, se é que eu posso complementar a belíssima resposta que o nosso Geraldo trouxe, releia o Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 5, Lutas pelo Evangelho, belíssimo momento e que foi muito pouco relatado até nas cartas aos Gálatas, como está ali muito bem pontuado pelo autor espiritual Emmanuel. Eu tenho aqui a última pergunta, Geraldo. Pois não. Que é importantíssima nesses tempos de exposição virtual. Diante de tanta polaridade no nosso mundo, como espíritas, como deveríamos nos portar nesta mídia social? Nas páginas de Facebook, de Instagram, muitas vezes convidados pela treva a tomarmos posturas radicais. Como nós deveríamos nos portar? Olha, nossa gratidão é a Líbia, a todos que estão acompanhando também. Saudade de todos vocês, viu? Vão recebendo o nosso abraço virtual. A gente pode fazer tantas coisas, não é? Mas com muito cuidado. As portas das casas espíritas, por exemplo, estão fechadas fisicamente por uma contingência, por um momento, mas não devem ser abandonadas. Me lembro até que alguém perguntou assim, como fazer, né? Os espíritos vão cuidar, não vão, Geraldo, né, Campete? Vai dar tudo certo, os espíritos os cuidam. Eu falei, de fato, os espíritos cuidam da parte que é deles.
Agora, se você é responsável pela casa espírita, está de portas fechadas, você não vai nem visitar para fazer a manutenção da sua casa espírita, meu amigo, quando você chegar lá, os amigos benfeitores vão olhar para você e vão dizer, olha, a responsabilidade do abandono é sua. Então, a gente tem que ter juízo na cabeça, né? Vamos lá, visita a casa espírita, faz a higienização, a limpeza, deixa tudo organizadinho, isso tudo é fundamental, né? Um zelo que a gente precisa ter. E aí nós temos as oportunidades, as atividades virtuais. Veja, nós temos trabalhado até dia mais do que, né, normalmente trabalhamos fisicamente, né, mano? É impressionante, por quê? Porque tudo na internet, tudo em tecnologia é exponencial. Então, o ritmo não é linear naquele tempo, por exemplo, eu vou, né, tem que me deslocar para fazer uma palestra, por exemplo, né, você tem o trânsito, você tem o tempo, você tem, né, toda uma preparação, aquela coisa toda. Quando você faz aqui né, do teletrabalho, digamos assim, espiritual, ele simplifica nesse sentido, você otimiza o aproveitamento do tempo. Então, nós devemos, sim, continuar as atividades da Casa Espírita virtualmente. As reuniões da diretoria, né, do conselho diretor, das equipes de trabalho, das diversas áreas devem continuar, através dos vários recursos, canais que tem, a gente pode estar conversando, tomando decisões aqui, é realmente muito necessário. Então, não deixar as reuniões, às vezes reuniões que são semanais, que são periódicas, às vezes até se há uma necessidade mais de uma vez por semana, às vezes até diária, dependendo do contexto da situação, do nível de trabalho que se tem. E fazer o quê? As atividades da Casa Espírita que consegue, né, que é possível se fazer virtualmente, que sejam feitas. E aí você tem várias atividades, como, por exemplo, as próprias palestras públicas, né? Você pode fazer em termos de palestras, de lives aí, de entrevistas, não é? Sempre com fundamentação evangélica. Nada de querer, um indivíduo quer chamar estrelas, quer chamar gente famosa, não tem nada disso, tem que fazer o trabalho mesmo do feijão com arroz. Né? O evangelho é simplicidade, né? Não precisa ficar querendo, assim, grandes coisas. Agora, é claro, nós estamos conversando aqui, tem gente do mundo inteiro, né, mano Marcelo? Isso é natural, porque com os recursos da internet, a gente não tem fronteiras, né? Não há limites, e isso é uma grande vantagem também, usar muito bem esse recurso, não deixar de fazer. Vamos trabalhar, fazer as palestras, esses bate-papos, as entrevistas, uma interatividade na medida do possível, isso é muito bom, aproximar as pessoas, fazer evangelho no lar, fazer reuniões de vibrações, né, Clau? Fazer mesmo, tem ajudado muito a nos mantermos unidos e continuar nossos estudos. Os estudos, muito bem lembrados, fazer muitos estudos, Clau, porque tem possibilidades, estudos da evangelização da criança e do jovem, dá para fazer, os estudos, né, dos adultos, o estudo do ESG, o Evangelho Rede Viva, a Federação Espírita Brasileira, a Federação da Flórida, né, estão fazendo isso, sim, um trabalho maravilhoso, né, o Conselho Espírita Internacional já está se fazendo também, então uma coisa assim que a gente tem muitas oportunidades de fazer esse trabalho. A vibração pode ser feita, não é? Isso é muito importante. A gente só tem que tomar, evidentemente, os devidos cuidados, por hora, até que a gente não tenha um controle maior, enfim, com a questão da reunião mediúnica. Não vamos querer fazer por hora a reunião mediúnica à distância. Aí já vou atender aqui, nós não temos o nosso lar, não tem, às vezes, as condições, na maioria das vezes não tem, de fato, né, as condições do centro espírita, o centro espírita é um ambiente adequado para isso. Mas nós temos muitas condições, orar, né, fazer a vibração, poder fazer a palestra, os estudos, ou até o atendimento fraterno, né, você consegue fazer online, é possível, geralmente atendimento em dupla, sempre é o bom, não está só uma pessoa conversando, não, duas, uma questão até de evitar qualquer aproximação e que seja, né, desnecessária e comprometedora, muito importante isso. E faz o trabalho de uma maneira muito saudável. Olha, dá para fazer muita coisa e a oportunidade é essa. Marcelo, você me permite umas palavras aqui, finais? Sem dúvida, com muito prazer. Então, eu queria pegar o capítulo 47 do livro Conduta Espírita, que é da autoria de André Luiz, na psicografia do Valdo Vieira, quando coloca perante Jesus. Acho que é a forma mais adequada da preparação do trabalhador para servir na seara do Cristo, sendo esses como nós somos, aprendizes do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, nós temos que nos colocar diariamente, se não for logo no início da manhã, né, quando a gente acorda, o que seria o ideal, a gente se coloca então na hora que vai dormir, porque já vai se preparar para a noite e já fica preparado para logo o dia que vai começar a seguinte. Então, perante Jesus, em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus,
que nos ampara nas obras do bem eterno. Sempre Jesus conosco, a presença maravilhosa desse Mestre que vai nos estimular às boas obras do bem eterno. Aceitou-nos o Cristo de Deus desde os primórdios da terra. Ele nos recebeu com tanto carinho. Nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, promovendo em toda parte a segurança e a felicidade das criaturas. Onde nós fomos, olha, assim, a presença que a gente tiver com o outro, que a gente possa ser aqueles que vamos ser instrumentos da vontade de Deus. Cada coração humano é uma peça de luz potencial, e Jesus é o sublime artífice. Nós, na condição de instrumentos, Jesus nos trabalha para que a gente possa fazer o melhor ao nosso alcance. Lembrar-se de que o Senhor trabalha por nós sem descanso, repouso em débito, deserção do dever. Por isso que nesses momentos não é para ficar aí como se não tivesse de férias, nem turismo, não. A gente tem que trabalhar mesmo. Sem exclusão de hora ou local, precaver-se contra o reproche e a irreverência para com a divina orientação. O acatamento é prece silenciosa. Veja como a gente deve ter aqui esse comportamento discreto, mas sempre voltado para o bem. Negar-se interpretar o eterno amigo por vulgar revolucionário eterno ou terreno. Jesus não é um revolucionário nesse sentido, né, de vai causar, né, essas modificações todas no sentido material. Ele vem para transformar a gente moralmente. Reconheçamos-lo como a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Renunciar às comemorações natalinas que traduzem excessos. Aí ele vai trazendo, né, que a gente tem que sentir Jesus de fato no nosso coração, porque os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Identificar a posição que lhe cabe em relação a Jesus, o emissário de Deus, evitando confrontos inaceitáveis. O homem que exige seja o Cristo igual a ele, pretende vaidosamente nivelar-se com o Cristo. Imagina, não é? Nós não somos jamais iguais ao Cristo. Em todas as circunstâncias, finalmente, eleger o Senhor Jesus, o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho, Jesus é o divino pastor. E em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como o Senhor, e não aos homens. Como ao Senhor e não aos homens. E lembrando que nós temos esta oportunidade, né, Marcelo, demais queridos amigos, tão queridos aí do coração, de nós termos o conhecimento dessa doutrina libertadora, essa doutrina que é uma luz no nosso caminho, que nos dá tanta segurança, porque nos traz o Evangelho como roteiro. Como bem disse Bezerra de Menezes, parafraseando Allan Kardec, no livro O Espírito da Verdade, no seu primeiro capítulo, quando fala dos problemas do mundo, ele vai dizer: Kardec expressou fora da caridade não há salvação. E parafraseando esta mensagem tão bela, diz Bezerra de Menezes: fora do Cristo não há solução. Então, Cristo é o nosso modelo que deve nos servir de inspiração e é o nosso guia que a gente deve seguir em cada passo no nosso dia a dia. Muito obrigado, queridos amigos, pela oportunidade, pela presença valiosa, pela paciência de terem nos ouvido. Nós te agradecemos do fundo do coração, Geraldo. Estas falas finais valeram como uma prece para que pudéssemos encerrar os nossos trabalhos desta tarde, desta manhã-tarde. Eu gostaria muito de lembrar a todos vocês que nos acompanham que a sequência de palestras do nosso querido Geraldo segue ao longo da semana, para que acompanhe através do Facebook da Federação Espírita da Flórida e do canal do YouTube da própria Federação Espírita da Flórida, as palestras que irão ocorrer ao longo da semana. Só para lembrar a todos vocês que amanhã às 10 horas da manhã, horário de Miami, horário da Flórida, nós teremos a palestra no Seeds of Love, Spiritist Group. Tempo, desafios de uma nova dimensão, com Geraldo Campetti.
Agradecemos imensamente a presença, mais uma vez, do nosso querido Geraldo, irmão querido, de outros carnavais. Verdade. Agradecendo a todos que nos acompanharam, desejando muita paz e que Jesus nos abençoe a todos. Sim.